Eu disse que ia gravar um vídeo e aqui estou. Eu vou tentar resumir da melhor forma para não ficar uma coisa muito grande. Até porque esse Douglas aí, ele já foi aí e falou boa parte, já me ajudou bastante. Assim, ele já vem falando da questão que eu que ia matar minha mãe, que eu que bati na minha mãe, que eu quebrei o óculos dela, que eu bati na minha mãe. Primeiro, esse câncer aí, ele não sabe de nada, ele é um coitado, ele é um câncer. Quando eu estava grávida desse câncer, eu já precisei desse povo, e eu grávida, né, eu pensei assim, eles arrumam um serviço pro pai deles e eu paro de sofrer, a gente vai pelo menos ter um dinheiro para comprar um leite, comprar uma fralda, e eles não quiseram ajudar. Essa Bela, ele mora hoje com essa mulher que o marido estuprou todas as filhas, né, todas as filhas. Ele mora com ela. Então, assim, se ele mora com ela e apoia toda a safadeza, isso já diz muito quem ele é, né? Isso já diz muito quem ele é. Porque realmente aconteceu fatos entre eu e minha mãe, aconteceu fatos pouco, aconteceu fatos muito e poderia ter acontecido fatos absurdos. Porque todos os fatos acontecidos veio principalmente dessa família aí. Porque todas as brigas com a minha mãe era eu tentando fazer com que minha mãe acreditasse que esse povo ia matar minha mãe. Igual meu pai falou que toda vida eles iam fazer, que eles iam matar ela. E aí o que acontece? Essa Bela aí, meu tio, pai das crianças, morreram. Ele tinha câncer, morreu de câncer. E daí ela casou com esse João. Ela foi embora daí de perto da minha mãe, deixou a minha mãe sozinha, até era para uma das meninas morar com a minha mãe, ela não deixou minha mãe morando sozinha, criando esse Douglas aí. Eu já não ficava porque a gente brigava por causa da família que chegava e iam sempre acabando com as coisas da minha mãe e nunca ajudava. Então a gente tinha uma briga muito grande por causa disso. Porque eu queria que minha mãe enxergasse que eles iam matar ela e foi o que eles fizeram. Né? E daí assim, esse Douglas aí, ele sempre apoiou o que eles fazem, a vagabundagem deles, ele sempre apoiou. Porque assim, a raiva que ele tem de mim maior é porque quando eu descobri que o marido dela tinha estrupado as filhas, eu falei assim, cara, sai daí, né? Vem pra essa cidade, vamos arrumar um serviço, fica morando comigo, muda de vida, mas sai desse povo, porque esse povo são imundo. Ele virou e falou pra mim assim que não, que o João tinha estrupado as crianças, mas que Jesus ia perdoar, porque eles eram crentes. Então quer dizer que eu posso sair por aí estrupando criança, eu posso sair por aí estrupando, e eu posso ir para a igreja e ser crente que Jesus vai me perdoar. Ele falou isso daí, né, para mim. E isso daí foi a mesma coisa que um tapa na minha cara, eu fiquei com muita raiva, sabe? Com muita raiva porque eu nunca aceitei isso, nunca. E aí foi onde eu odiei esse cara aí. E aí ele morava junto com essa mesma que ele mora agora, que é a que o marido estrupou as filhas, ele morava junto com ela. E eles batiam muito nele. Com o tempo ele foi morar na minha casa. Ele foi morar na minha casa e eu já imaginei, vixe, quando eu falei para ele que ele viesse, ele ainda tinha uma cabeça que podia eu com o meu jeito levar e ele ser uma outra pessoa. Mas depois, quando já estava da idade que estava, eu pensei, vixe, vai vir, eu vou apoiar, porque primeiro eu nunca apoiei, né? E segundo, nasceu de mim, né? Falei, vou apoiar. Apoiei, fiz o que pude, fui na loja, eu tirava foto dos calçados para mandar para ele, para ver qual era o calçado que ele queria. Eu comprei relógio lá, celular novo na loja, eu comprei para ele. Eu fiz o que pude. Porém,
ele começou com a safadeza do que ele vivia. Porque assim, se o próprio, o próprio padrasto que pregava, né, na igreja Assembleia de Deus, lá na cidade, na comunidade com o nome de Amalândia, se o próprio tio, estava suposto tio, padrasto, que era padrasto das meninas, estrutavam eles, imagina o que ele não ia fazer dentro da minha casa, né? Então ele veio com muita safadeza para dentro da minha casa, com desrespeito, com amigos próximos, até pessoa que eu tinha caso, né? Ele teve desrespeito, porque era o que ele vivia. E aí eu passei a odiar ele. Eu passei a odiar ele porque eu vi que ele era da mesma forma de todos da família, né? Que ele não prestava. E ele sabe que eu odeio ele, né? Ele sabe que eu odeio ele, ele sabe que eu sou uma pessoa assim, se eu gosto, se eu não gosto, eu odeio, né? E assim, devido à falta de apoio de família, eu sempre bebi muita pinga, sempre usei muita droga, bebi muita pinga mesmo. E uma das brigas com a minha mãe que levou a esse fato que ele relatou que eu bati, que eu quebrei o óculos dela, pois é, isso daí aconteceu, foi depois que eu descobri, eu bebia muito pinga, bebia muito doida, muito mesmo, né? Levava um empurrão, bebia muita pinga mesmo, né? Justo por não ter apoio, por ver a família fazer do jeito que fazia, a minha mãe, que era de idade, ao invés deles apoiar para ela estar até hoje aqui junto com nós, eles não apoiavam, eles queriam só destruir. E aí o que acontece? A minha mãe, eu tinha sempre problema com ela, porque eu via que eles estavam sugando ela e ela não acordava para a realidade. Aí foi onde que ela, não sei se me chamou de bêbada, velha, acho que é uma coisa assim. E eu falei, pois é, eu sou bêbada, que é o que ele sempre ponhava na cabeça dela, e eu que ele sempre falava que eu era bêbada, que eu era drogada, que eu era noiada, né? E aí foi onde que a minha mãe falou isso e eu falei pra ela, eu sou bêbada, sou drogada, mas eu não sou estrupadora, diferente do seu genro que prega em línguas se diz ser um pastor da igreja Assembleia de Deus, lá no município de Amalândia, se diz ser pastor, a esposa se diz regente e estrupando todas as filhas. E aí no que eu falei isso, ela veio com ferro quente para queimar meu rosto e eu revidei, não sei se foi com murro, se foi com tapa, só sei que eu revidei na hora e o ferro de passar roupa caiu no óculos dela e quebrou. Mas ela veio com ferro para queimar meu rosto no caso, né? Porque no caso era eu que era errada. O que acontece? Eu fui embora para Juína, e em Juína eu pagava R$1.000 de babá. Eu pagava R$1.000 de babá, luz, aluguel, comida, roupa para as crianças e tudo. Porque a família do pai deles era pior do que eles, não queria ajudar. O pai das crianças se encontrava com problema, né? Se encontrava restrito, e eu sozinha, criando, pagando aluguel, pagando babá, comida, remédio e tudo. E esse menino meu mais velho não tinha babá que ficasse com ele. Eu tenho prova do meu ex-patrão, que sabe que não tinha babá que ficasse com esse menino meu mais velho. Ele era um menino tão agressivo que cada 3 dias a babá falava, não, pode ir, eu não vou mais cuidar. Já cheguei a pegar a babá de manhã, quando for meia-noite, 1h da manhã, eles estarem me ligando para ir buscar ele, porque ninguém conseguia ficar com ele. Ou seja, eu fui trabalhar nas ruas como garota de programa para poder pagar os R$1.000 do aluguel, a comida, o gasto dos remédios, o gasto com luz, água, com tudo, porque era eu que cuidava sozinha. E de babá era R$1.000 que eu pagava. Resumindo, devido tanto fumar maconha e beber cachaça, eu toda a vida me apoiei na maconha, porque era a maconha que fazia eu superar toda a dor que essa família me causava, por invadir a vida da minha mãe e sugar minha mãe. E eu também, judiavam muito de mim, batiam muito em mim, essa Bela batia muito em mim quando eu era criança, desnecessário, sem motivo, sem ter e sem pra quê.
Então eu fui me prostituir nas ruas, eu trabalhava a noite toda. De manhã eu pegava as crianças, ou seja, eu trabalhava a noite toda nas ruas como garota de programa. Quando era 7 horas da manhã, a filha da mulher que cuidava deles ia me entregar eles, porque ela tinha faculdade. A mãe ia trabalhar e a mãe trabalhava, sempre trabalhou, a mãe trabalhava por fora. E aí a filha me entregava, só cuidavam à noite, me entregava as crianças 6 e pouco, porque ela já tinha faculdade para ir e ela fazia na parte da manhã. Ou seja, eu trabalhava a noite toda, quando era de manhã eu tinha que cuidar das crianças. E devido a eu manter o vício da maconha, quando foi um dia, não foi blitz, foi arrastão. Em Juína, o delegado soltou um arrastão, tipo cada cidade, cada casa e tal, que eles desconfiassem. E uma das casas foi a minha. Eles foram na minha casa, eu tinha de maconha 2,3 ou foi 3 ponto alguma coisa. Resumindo, dá 2, 3 caroços de feijão. Na cidade não havia juiz e o delegado era quem estava mandando. O delegado mandou que me prendesse, mas assim, não havia juiz. Por não haver juiz e quem estava mandando o delegado, enfim, eu ia ficar mantida presa como eu fiquei mantida presa com 3 caroços de maconha. No caso, eu tinha 3 graminha, ponto 8, é 3,4, eu acho que era uma coisa assim, se não me falha a memória, 3,4, se não me falha a memória, é que dava de maconha, e o delegado me manteve preso para não, porque não tinha juiz, me manteve preso. Resumindo, eu com as crianças na casa de apoio, eu fui pedir que consegui falar com o diretor da cadeia, e aí eu fui e falei com esse povo da minha família para eles buscarem as crianças, mas eu falei que assim que eu saísse eu ia pegar as crianças de volta. Resumindo, quando eu saí, eu falei para ela, eu vou buscar meus filhos, eu não estou dando meus filhos para vocês. Os meus filhos são meus e eu vou buscar meus filhos assim que eu sair. O que acontece? Quando eu saí da cadeia, eu pedia todo dia, toda noite, eu pedia a cada minuto, a cada segundo, que Deus me desse a oportunidade de sair da cadeia e encontrar minha mãe viva. Eu queria pelo menos encontrá-la viva. E aí foi dito e feito. Quando eu saí da cadeia, meus filhos já estavam com os meus parentes, né? Eu fui e encontrei com a minha mãe, só que, resumo, esses parentes que eu pedi que cuidassem dos meus filhos, eram os que moravam do lado da casa da minha mãe, porque eu pensei assim, como eles já sugam ela e comem tudo que ela tem dentro da casa, ela não vai deixar passar fome as crianças. Então foi com eles que eu deixei. Eu sabia que eles não valiam nada, mas aí eu não pensava que iam chegar a tanto. Eram eles quem sugavam a minha mãe dia a dia, mas eu não sabia que eles iam chegar a tanto. E aí quando eu cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe não tinha o que comer. A minha mãe toda a vida ela comprava aqueles tambor de leite dos fazendeiros que vinha da Gleba, Mercedes. A minha mãe comprava 10, 15 litros de leite e ponhava no congelador. A minha mãe sempre teve 2, 3 frangos no congelador, sempre teve carne de porco, sempre teve peixe, sempre teve carne à vontade, sempre teve fruta na geladeira, sempre teve jiló, quiabo, ela sempre teve essas alimentações, o leite, o bolo, o pão, a margarina, a nata, o queijo, o requeijão, os ossos do mercado que ela ia buscar, porque eu fui criada com a minha mãe, assim, comendo restos das coisas que as pessoas davam, como quirela de arroz, né, porque a gente morava sozinho aí no sítio. E o que acontece? Esses tios tinham comido, esses tios que estão com as minhas crianças, eles moravam na gleba. Toda a vida eles moraram de del em del e foram morar na gleba. Quando a minha mãe conseguiu um outro sem vergonha que tomou toda a terra dela, com o apoio desse tio aí,
quando a minha mãe, que ele colocou uma energia para minha mãe e eles viram que a minha mãe tinha energia, eles se socaram tudo dentro da casa da minha mãe. E lá eles começaram a sugar, sugar, sugar. E eu falei, pois é, mãe. Eu falei para a senhora, eu falei, não acredita, minha mãe não tinha nada, nada, nada na geladeira, minha mãe não tinha nada, nada, e bastante velhinha, bastante velhinha. E aí eu fui, tinha acabado de sair da cadeia, só cheguei, dei um abraço e falei, mãe, tô indo pra cidade, acho que posei lá, posei ainda na casa dela, quando fui, só que não falei nada em relação, ela não tinha nada na geladeira, ela não tinha nada para comer, mas dessa vez eu não falei nada, sabe por quê? Porque toda a vida eu falei, toda a vida eu briguei, toda a vida eu fui para cima, toda a vida eu quis matar, eu quis bater, né? Toda a vida eu falei para ela, e aí eu chegar e pegar ela sem nada para comer, dessa vez eu não quis falar, porque toda a vida eu falei e toda a vida eu passei por errada. Então, eu fui no outro dia para Sinop, consegui um serviço numa cerâmica, se eu não me engano, não foi a cerâmica Sinop, não foi, é uma aí por perto, consegui um serviço numa cerâmica, ou era Sinop, não sei, só sei que eu consegui um serviço numa cerâmica e estava trabalhando nessa cerâmica. Com 3 dias que eu estava trabalhando nessa cerâmica, me ligaram falando que a minha mãe estava internada. Eu fui para o hospital, eu cuidei da minha mãe, a minha mãe fez necessidade fisiológica, eu limpei a minha mãe porque eu fiz isso e faria isso quantas vezes fosse preciso, quantas e quantas milhões de vezes fosse preciso, porque eu e minha mãe tínhamos uma afinidade, nós tínhamos um amor e um carinho incondicional. Eu amava a minha mãe e eu tenho certeza que ela me amava. Então, daí eu falei com o patrão, eu falei, tem 3 dias que eu estou aqui, mas talvez amanhã me atrase um pouco, mas eu vou dormir com a minha mãe. Aí eu cheguei no hospital, fui dormir com a minha mãe, eu cuidei da minha mãe foi ao banheiro, minha mãe fez necessidade, minha mãe vomitou, eu limpei ali, ó, no queixo dela, segurando ali, eu cuidei dela, eu pedi perdão para ela, e eu falei, mãe, se eu te devo, se eu sou ou fui uma pessoa monstra para a senhora me perdoa. E a minha mãe virou e falou assim para mim, você nunca me fez nada, minha filha. E eu cuidei da minha mãe melhorou, eu fui no restaurante, eu comprei lanche, eu comprei Danone, eu dei na boca dela, eu sabia que ela gostava de lanche, né? Lanche mesmo assim, nós nunca teve essas coisas, mas eu sabia que ela gostava. Eu dei lanche na boca dela, eu dei Danone, eu falei, mãe, eu vou trabalhar, mãe, depois eu venho ver a senhora, eu deixei minha mãe bem, minha mãe ficou bem. Os médicos da época, eu tenho certeza que se for mexer, porque eu vou mexer, os médicos da época da UPA, eles tinham falado para mim que o simples problema da minha mãe foi que ela estava faltando nutrientes no organismo. Ou seja, ela estava com sangue fraco, ela estava fraca, porque ela não estava se alimentando bem, porque ela já não tinha mais a carne que ela sempre gostava, ela já não tinha mais o leite que ela sempre tomou, ela já não tinha mais o requeijão que ela sempre teve, ela já não tinha mais o queijo que ela sempre teve, ela já não tinha mais as frutas, ela já não tinha mais verdura, ela não tinha nada, ela não tinha carne, ela não tinha nada, ela não tinha dinheiro e não tinha nada. Foi assim que eu encontrei ela na casa dela, assim que eu saí da cadeia. E foi assim que eu também não falei nada, porque quantas vezes eu tinha falado. Com 3 dias que eu estava trabalhando, minha mãe caiu doente pelo simples fato que ela estava tendo mal alimentação. E aí, com 3, 4 dias de internada, ela ganhou alta e ficou ótima. E aí, perdão que eu vou... E aí, assim, minha mãe ganhou alta com 4 dias de hospital, né, de internada, com 4 dias de internada, ela ganhou alta.
E daí essa Bela, que só tinha mais uma filha, na verdade ela só tinha mais uma filha, porque essa última filha dela, que foi aqui a filha dela, tinha falado, fulano me estrupou a do meio e agora meu medo é que ele estrupe a mais nova. Essa Bela, ela sempre me odiou porque ela era a única filha da minha mãe e não foi criada igual eu. Mas a minha mãe me criou assim porque eu não tinha pai e não tinha mãe. A minha única mãe era ela. Ela era minha mãe, ela era meu pai, ela era meu tudo, ela era meu tudo, meu tudinho, meu pedacinho, minha rainha, meu cheiro, meu doce, meu marrom glacê. Ela era minha vida, minha vida. E essa Bela era filha da minha mãe e assim, sei lá, eu tive o prazer da minha mãe me amar, né? Talvez ela conhecia meu coração, talvez ela sabia que mesmo com as minhas ruindades, eu era uma pessoa verdadeira e boa, né? Mesmo com as minhas ruindades que eles diziam que eu tinha, eu era uma pessoa verdadeira e uma pessoa boa de coração. Talvez ela enxergava isso e é por isso que ela me amava. E aí, talvez ela tinha uma grande dificuldade de enxergar isso nessa família aí, podre, que pregavam na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Analândia, eles pregavam, eles estruparam todas as enteadas, entendeu? Eles saíram da comunidade, vieram morar aí no Boa Esperança, na Rua 10, camuflado, e a igreja calou e ninguém falou nada. E outra, todas as vezes que eu vou tomar iniciativa de pegar meus filhos, de falar a verdade, esse câncer aí que mora junto com essa mulher que deixou o marido estrupar as filhas, essa Bela, essa vagabunda, essa safada, esse lixo, junto com esse safado, esse vagabundo desse marido dela. Todas as vezes que eu vou entrar em uma iniciativa, eles colocam esse câncer aí para vir me afrontar, para vir me meter medo, como ele já disse que ele aí dentro de Sinop, que ele é amigo de todos os policiais, que ele ia me ferrar, né? Ele já veio com ameaça de... Agora, a última agora foi o áudio que ele me mandou. Ele me mandou o áudio dizendo que ia na delegacia, que ia me denunciar, que eu sou traficante, que eu sou noiada, que eu sou traficante, que eram para eles tomar os meus filhos. Foi o último áudio agora essa foi a última ameaça. Ele já me ameaçou dizendo que ele era amigo de policiais e vários, enfim, e que tudo ia ficar bem. E agora ele veio com mais uma ameaça, ou seja, com mais uma ameaça e me xingando absurda. Que esse tipo de coisa que eles fazem me leva a me coagir e nunca chegar na decisão concreta, que é o que eu tomei agora, e eu não estou com medo de nenhum. Se vir, pode ter certeza que vai vir com a certeza daquilo que quer, porque eu tenho muita certeza daquilo que eu estou fazendo. E outra coisa, ele falou que vai na delegacia, que no caso, fora as outras várias, a segunda foi dizer que era amigo de vários policiais e que ia me ferrar, até porque eu não vejo assim, porque assim, cada qual com o seu trabalho. Eu não digo que a polícia não tem o seu direito, porém, eu também tenho o meu, né? Então, assim, não é assim, eu sou amigo, eu vou fazer e vou acontecer. Então, ele não sabe nem o que ele fala, ele é um babaca, é um retardado, é um coitado, na verdade ele é um coitado, né? E aí, todas as vezes eles tomam essa iniciativa, e agora a última foi que ele falou agora que ele vai na delegacia, vai dar parte de mim, porque diz que eu sou traficante, porque diz que eu sou noiada, né, que vai tomar esse filho que eu tenho aqui. Pois eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu fosse traficante, eu não sou traficante por escolha de eu não querer. Não por causa do que eles falam, ou por causa do que eles pensam. Sabe por quê? Porque eles são tão lixo, eles são tão maltrapilhos, e são umas pessoas tão
porcaria de estrupar os próprios filhos, sabe? E pregar numa igreja, eles são tão lixo que o que eles pensam ou deixam de pensar, isso daí não me atinge, não interfere na minha vida, porque eles não têm moral nenhum para dirigir nada, nenhuma palavra sobre a minha pessoa. Por quê? Se eu não sou traficante porque eu não quero, não sou noiada porque eu não quero, certo? Porque eu não quero. Primeiro, se eu fosse traficante, eu moro realmente no apartamento. Hoje eu moro no apartamento porque eu toda a vida morei na rua, toda a vida passei fome, toda a vida eu catava latinha no lixão antigo daí de Sinop, que dá acho que mais de 10 quilômetros do Boa Esperança lá nesse lixão. Eu catava latinha lá, porque eu tinha toda a família aí na cidade, porém eu nunca tive apoio de ninguém. Então assim, se eu fosse traficante, eu não teria um colchão assim para eu dormir, né, junto com o meu príncipe. Eu não teria um colchão assim para dormir, né? Esse é meu quarto. Eu não teria umas simples mesinhas assim com os meus itens. Eu não teria um simples guarda-roupa desse, né, que no caso esse daqui é o meu quarto. E hoje é onde eu moro, é o apartamento onde eu moro. Se eu fosse traficante noiada, eu não morava no apartamento. Se eu fosse noiada, eu não morava no apartamento. Hoje eu moro no apartamento. Hoje, devido ao sofrimento, essa é a minha sacada, devido ao sofrimento de morar nas ruas, de beber tanta pinga, de catar latinha no lixão para sobreviver, hoje eu quero o meu melhor. Eu quero o meu melhor. E hoje eu moro no apartamento. Mas se eu fosse traficante, eu tinha uma mesa melhor do que essa para eu me alimentar. Se eu fosse, eu teria uma geladeira melhor do que essa. Eu teria um fogão melhor do que esse, né? Olha, essa é minha cozinha. Eu tenho o básico. Se eu fosse noiada, eu não morava num lugar desse. Eu não morava num lugar desse. Eu tenho aqui também o básico, que é a máquina de lavar, e o básico, né? Eu tenho o básico. E hoje eu moro aqui porque eu escolhi cada vez mais buscar e lutar pela minha melhora. Porque o que essas pessoas aí gostam é de destruir a vida dos outros, é de acabar com a moral, que é o que eles não têm. Mas eis a pessoa que não tem, ela sempre vai querer que você não tenha, para que você se iguale a elas. Mas eu jamais vou me igualar, porque eu odeio esse tipo de gente aí, vida após vida e morte após morte. Esse câncer aí, que no caso foi eu quem coloquei no mundo, isso daí, eu não tenho ele, para mim ele não existe, sabe? O maior ódio dele é saber que eu tenho nojo dele, entendeu? O maior ódio dele é saber que eu tenho nojo dele, porque eu detesto gente cínica, gente falsa, gente safada, sem vergonha e encoberta, porque toda a vida eu fumei noia, toda a vida eu bebi, toda a vida eu fumei mesmo, e eu nunca mudei meu caráter, eu nunca prejudiquei ninguém, eu sempre prejudiquei a mim e não as outras pessoas. Esse tipo de lixo aí, eles estruparam as filhas, eles pegaram minha mãe do hospital bem, com 3, 4 dias que ela ficou internada 3, 4 dias, ganhou alta logo no 4º dia. Levaram para o sítio. Tinha mais ou menos 8 dias que a filha dela tinha fugido de casa com um senhor, com um filho da idade dele, para não ser estuprada pelo padrasto, certo? Pegou minha mãe no hospital bem, porque minha mãe ela estava tomando aquela vitamina, que é uma vitamina que ela é preta, até tomei muito agora na gravidez do meu filho, mas a minha mente ela é muito falha e não me vem na memória. Minha mãe ficou tomando todo o tempo aquela vitamina, porque o médico disse que ela estava faltando alimento no corpo, que eram os que estão com meus filhos, que sugavam o que ela tinha dentro da casa, que era isso a briga que eu tinha com ela, que eu queria que ela enxergasse isso daí,
sabe? Que quando foi eu sair da cadeia, que ela não tinha que comer, que eu pensei e foi dito e feito. Com 3 dias que eu estava trabalhando, ela caiu internada dentro do hospital e fraca. Com 4 dias ela tinha recuperado, o médico deu alta. Essa daí que tem as filhas estupradas pelo padrasto, por nome de João Chinkowski, que trabalha no mercado aí no Boa Esperança. Ela foi, pegou a minha mãe bem, com vida, para não deixar comigo, e levou para a fazenda. Chegou lá na fazenda, ela, a filha, a única que tinha fugido por uns 8 dias antes, e ela foi para a rua e deixou, foi para a cidade de Analândia e deixou a minha mãe com esse João. E aí o João ligou para ela dizendo que a minha mãe estava passando mal. Quando ela chegou, a minha mãe já não tinha mais vida, levou para a UTI e de lá ela voltou morta. Sendo que eu acredito que, como já não tinha mais nenhuma das meninas que ele quisesse estrupar, já não tinha mais, e aí estava só minha mãe e ela não estava, eu acredito que ele tentou estrupar minha mãe e foi por isso que ela veio a óbito, foi isso que aconteceu. Como é que esse câncer vem dizer que quem matou minha mãe foi eu? Minha mãe não estava junto comigo não, minha mãe não morava comigo não. Minha mãe estava na casa dela quando eu saí da cadeia e quando eu saí com 3 dias ela foi internada fraca por falta de alimentação no corpo, porque os que estão com os meus filhos comiam tudo que ela tinha e venderam toda a terra dela a troco de miséria, a troco de banana para um cara aí dentro aí, venderam toda a terra e ele foi sugando toda a terra da minha mãe com apoio desses tipos de gente aí. Você entendeu? Que comeram toda a comida dela e ela ficou internada. E essa com o marido estrupador pegou minha mãe por 4 dias bem, conversando, despedindo de todo mundo, falando que ia pra lá, que era melhor e tal, e foi. Mas eu acho que ele tentou estrupar ela e ela não resistiu, e aí sim ela deu o AVC forte e ela não resistiu. Esses tipos de gente aí fizeram isso. Esses que estão com os meus filhos, o filho deles tentou me estrupar. E quantas vezes eu cheguei dentro da casa da minha mãe e o filho dele estava dormindo com esse câncer aí quando ele tinha 6, 7 anos de idade. Ou seja, toda a vida minha mãe morou sozinha com esse câncer e comigo e nunca precisou dele ir dormir lá dentro de casa. E quantas vezes eu saí para a rua quando eu chegar, esse câncer aí, o outro estava dormindo com ele tinha cerca de 6, 7 anos de idade. Não vem ao caso hoje ele dizer que ele é viado, que ele quis ser, que foi acho que isso que ele falou, ou ele mandou aqui no áudio para mim. Não, hoje eu não quero saber, hoje ele pode ser o que ele quiser ser, porque o rabo é dele, ele dá para quem ele quiser, ele vai ser viado, ele vai ser gay, ele vai ser o que ele quiser ser. O que eu estou levando ao caso é de quando eu morava com a minha mãe, de quantas vezes eu chegar e pegar os filhos dela, que eu sabia que era estuprador, dormindo com ele, sozinhos por volta, dormindo com esse daí, com esse câncer daí, por seus 7, 8 anos, sozinho, sendo que isso nunca precisou. E esse câncer aí mesmo abriu a boca e falou para mim que ele veio para dentro da casa dela e ficou com o primo Silvio e com o primo Roberto, que é os filhos das que estão com os meus filhos. Eu quero exame para ver se os meus filhos não foram abusados e que estão aí com eles. Eu fui presa injusta com 3,100, 3,200 de maconha, que equivale a 3, 4 grãozinhos de feijão. Tipo, é como se você pegasse e colocasse 3 grãozinhos de feijão. Eu fui presa com isso daí. Eu não fui presa com tráfico. Na verdade, e depois eu continuei assinando e de repente isso daí sumiu do sistema.